para definir o sistema de tratamento adequado, tanto para a gente não ter problema com os órgãos fiscalizadores, né, quem vai aprovar esse projeto, quem vai fiscalizar na prefeitura da tua cidade, quanto até para não frustrar as expectativas do seu cliente, né? Fala galera, beleza? Meu nome é Mari, eu sou uma das especialistas de instalações aqui da UI e o tema do vídeo de hoje é reaproveitamento de água pluvial. Mas antes de tudo, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativa aqui o sininho, curte esse vídeo, porque aqui no canal a gente vai sempre postar dicas para ajudar na sua carreira como projetista, né? Macetes que a gente usa que vão te ajudar na hora de vocês fazerem os seus projetos aí, porque o nosso objetivo, pessoal, é fortalecer essa rede da construção civil. Então, eu acho que já vale esse like, já vale essa inscrição. Então, bora para o vídeo, bora para o que interessa, né? Reaproveitamento de água pluvial. O que é reaproveitamento, né? É basicamente a gente coletar a água pluvial da cobertura, reservar num reservatório, né? Tem um reservatório específico para isso. E a gente tem alguns tipos de tratamento que a gente faz nessa água para a gente poder utilizar de novo para fins não potáveis, né? A gente só não pode beber essa água, né? O nosso cliente ele não pode beber essa água, mas ele pode usar para irrigar jardim, pode usar para lavar o carro, pode usar para usar na descarga do vaso sanitário. Então, é uma forma da gente não desperdiçar tanta água, né? E fazer esse uso mais consciente da água dentro da nossa casa. Começando aqui, então, com a parte mais conceitual, né? Quais as normas que regulamentam esse reaproveitamento? A gente tem aqui a NBR 15527, que é a NBR que regula o aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis, né? Ele tem todos os parâmetros aqui que a gente precisa seguir. Para o sistema, a gente precisa também sempre lembrar da 10844, né? Que são as instalações prediais de águas pluviais, porque nada mais é que como a gente vai projetar esse sistema de calhas, né, e de coletores para realmente captar essa água da chuva. E a nossa velha conhecida aqui, a 5626, né, que são os sistemas prediais de água fria e quente, que regula os projetos de instalações. Porque a partir do reservatório, né, dessa água armazenada que a gente distribui da mesma forma que as instalações de água fria, né? A gente distribui para os pontos de utilização, que são as torneiras de jardim, são os pontos de máquina de lavar, ponto de vaso sanitário. Então, tudo isso tem que estar dentro da norma 5626. Um outro documento que a gente gosta de utilizar, pessoal, isso aí é uma dica nossa, assim, né? É a orientação técnica de Florianópolis. Por que Florianópolis, pessoal? Cada cidade tem um sistema de aprovação diferente, né? A prefeitura, os órgãos de fiscalização, eles regulamentam de uma forma esses projetos. Em Florianópolis, a gente tem uma regulamentação bem rígida, né? A vigilância sanitária ela exige a aprovação desses projetos de reaproveitamento e para isso, para compensar essa exigência, né, eles também fornecem orientações técnicas que ajudam a gente a fazer esses projetos de acordo com as exigências deles. Então, eles dão bastante detalhe, bastante parâmetros que a gente utiliza, que são necessários para a gente fazer esses projetos. Então, é uma dica legal para seguir. Mas eu quero sempre pontuar aqui que cada cidade tem uma normativa diferente. Então, é sempre bom procurar os órgãos da sua cidade, da cidade que você vai fazer o projeto para o teu cliente, e ver certinho quais são as exigências e o que você precisa entregar de projeto de aprovação, né? E até se não precisa entregar. Mas é sempre bom estar de acordo com a normativa local. E como funciona o sistema, né? Eu peguei essa imagem que eu achei bem legal, que é da Universidade Federal de Goiás, encontrei no Google mesmo, né? E ela é bem didática, né? Bem explicativa de como funciona o sistema. Então, a gente tem aqui uma cobertura, né? Um telhado, onde tem uma calha de coleta da água da chuva. A água coletada aqui do telhado, ela passa por um filtro, que é um dos sistemas de tratamento que eu citei anteriormente, né? Que a gente precisa limpar minimamente essa água para a gente conseguir reutilizar. Um reservatório subterrâneo, que é uma caixa d'água, né, uma cisterna que a gente consegue armazenar esse volume d'água. E como ele está lá embaixo, a gente precisa bombear lá para cima para outro reservatório, uma caixa d'água de reaproveitamento. Dessa caixa d'água, a gente distribui para os pontos. Aqui está exemplificado o ponto de irrigação, né, o ponto de irrigação, a torneira de jardim e os vasos sanitários. Uma coisa importante, pessoal, aqui da norma,
é que ela especifica bem claramente que a gente não pode misturar essas águas, né? Então, a gente tem que ter um mínimo de 60 centímetros entre a caixa de reaproveitamento e a caixa de água tratada, né? A caixa de água potável, justamente para não correr o risco dessa contaminação cruzada, né? A gente não pode deixar nunca que essa água de reaproveitamento, né, que é uma água suja, contamine a água tratada. Um outro sistema, né, um sistema alternativo que a gente costuma sugerir aqui para os nossos clientes, isso aí é uma dica nossa que a gente está passando aí para vocês, é um sistema mais econômico, né? Que a gente elimina esse reservatório subterrâneo. Então, como é que ele funciona? A gente trabalha coletando só parte da água ali da cobertura, né? Como se fosse, por exemplo, a gente colocasse uma calha aqui, ou uma calha só no abrigo da caixa d'água, e coleta só uma parte da cobertura, direcionando a calha diretamente para o reservatório aqui, né? Então, a gente não pode esquecer que tem que ter todo o sistema de tratamento, a gente precisa de um filtro e outros dispositivos de tratamento, dependendo da utilização, e vou falar mais para frente, mais detalhadamente sobre isso, né? Mas a gente elimina aqui a necessidade de um reservatório subterrâneo, de uma bomba, e dessa tubulação de recalque, né? Essa tubulação que joga a água lá para cima. Então, a gente concentra o sistema todo lá em cima, sem precisar descer com essa água para depois subir. Então, isso se configura como um sistema mais econômico, né? Mas vale sempre lembrar, pessoal, que isso só é possível se a gente tiver um espaço legal, um espaço generoso ali no abrigo da caixa d'água, justamente porque a gente vai precisar de uma caixa de reaproveitamento, a gente vai precisar de um espaço para o filtro, a gente vai precisar desse espaço entre as caixas para respeitar esse distanciamento exigido na norma. Então, é uma solução bem legal, um diferencial aí que a gente pode aproveitar, que a gente pode apresentar para o nosso cliente, né, de um sistema mais econômico, mas a gente precisa tomar esses cuidados. E mais econômico quanto, né, pessoal? Quando a gente vai sugerir alguma coisa para o nosso cliente, é sempre bom a gente trazer valores, né? Então, o cliente está interessado em quanto isso vai custar para ele. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns valores que eu encontrei de mercado. Eu estou falando agora em janeiro de 2023, então eu encontrei isso aqui esse mês, né? Agora para fazer esse vídeo. Então, uma bomba periférica, né? Que é essa bomba que vai jogar a água lá para cima, está em torno de 150, 200 reais. Não é um valor tão expressivo assim. Mas um outro equipamento que a gente elimina seria a cisterna, né? Então, uma cisterna que é um tanque com as paredes mais resistentes, porque ele vai enterrado, está na faixa de 2.000, 2.500, por aí. Então, é esse grau de economia que você vai trazer nesse sistema para o seu cliente. E agora, o grau de tratamento dessa água, né? O quanto a gente trata ela é diretamente relacionado ao uso que a gente quer ter, o uso que a gente quer dar para essa água, né? Reaproveitada. A norma não especifica claramente, ela dá alguns parâmetros que a gente tem que tratar, que a gente tem que cuidar, mas não dá exatamente o que a gente precisa tratar para cada uso. Isso a gente consegue encontrar na orientação técnica de Florianópolis. Então, é esse material que eu resolvi trazer para vocês, que eu acho que é bem legal, é bem completo. Então, para irrigação de jardim, que é o mínimo de tratamento que a gente precisa ter, né, que é só para a torneira de jardim ali para você limpar a calçada e regar as áreas gramadas, né, da residência, a orientação estipula que a gente precisa de um dispositivo para remoção de detritos apenas. O que é isso? É um filtro. O filtro de água pluvial, que estava ali na imagem, o esqueminha que eu falei do sistema. Então, é o mínimo que a gente precisa ter para um sistema de reaproveitamento. Se a gente quiser, por exemplo, utilizar para uma descarga de bacia sanitária, a gente precisa tratar um pouquinho melhor essa água. Então, a orientação técnica define que, além do dispositivo de remoção de detritos, que é o filtro, também a gente precisa de um dispositivo para descarte das primeiras águas, que nada mais é que um reservatório que a gente vai acumular essa primeira água que cai, que limpa o telhado, né, que ela vem mais suja, e descartar para utilizar só a água que vem posterior a isso, né, que ela já está um pouquinho mais limpa porque ela não traz toda essa sujeira do telhado. E também um dispositivo de desinfecção. O que é isso? É um clorador, é um tratamento químico, né, que a gente dá minimamente para a água. O dispositivo de desinfecção, pessoal, é principalmente necessário para descarga de bacia sanitária e para máquina de lavar. Máquina de lavar a gente normalmente a gente desaconselha aqui na empresa, mas a descarga da bacia sanitária é tiro e queda. Isso aí é um pulo do gato que a gente está dando aqui, pessoal, porque
qual é a grande função do clorador, né? Ele limpa quimicamente mais a água, mas o efeito que isso dá para o cliente na hora de utilizar é justamente que ele impede que a água amarele, né? Amarele, por exemplo, a louça do vaso sanitário, amarele a roupa, né? Deixe manchas amarelas quando você vai usar para a máquina de lavar. Então, o dispositivo de desinfecção é justamente por causa disso, para ele levar essa água. A água vai estar limpa, é claro, mas ele pode trazer essas manchas, né? E que é claramente desagradável e não é atrativo para o cliente. Então, é bem importante aqui essa dica da desinfecção. Então, correndo o risco de soar repetitiva, pessoal, mas eu quero realmente pontuar a importância dessa informação, porque eu acho que é a informação mais importante que a gente traz aqui nesse vídeo. O sistema de tratamento, como a gente vai tratar essa água, é diretamente ligada com o uso que a gente quer dar para ela. Então, a gente consulta com o nosso cliente, né, o que ele quer fazer com essa água, para definir o sistema de tratamento adequado, tanto para a gente não ter problema com os órgãos fiscalizadores, né, quem vai aprovar esse projeto, quem vai fiscalizar na prefeitura da tua cidade, quanto até para não frustrar as expectativas do seu cliente, né? Então, para não dar merda no teu projeto, pessoal, para ter um projeto redondinho, um projeto legal, vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção no uso do reaproveitamento da água pluvial para definir o sistema de tratamento de forma adequada. Então, vamos para um projeto na prática, pessoal. Esse aqui, eu queria trazer um case, né, que a gente trabalhou aqui dentro da empresa. Essa casa em específico é uma residência em Florianópolis, que a gente teve que fazer todo o projeto hidrossanitário, né, mas em especial essa parte de reaproveitamento também para aprovação na vigilância sanitária. E eu queria reforçar mais uma vez que cada prefeitura, cada local que você vai fazer o projeto tem exigências diferentes, né? Então, a gente precisa apresentar uma documentação diferente, precisa aprovar certos projetos ou não. Então, é sempre bom estar ligado na cidade que você vai trabalhar e o que você precisa apresentar, né? Para isso ser um projeto legal, legalmente, né? Que o cliente consiga executar ali na casa dele. Eu trouxe o exemplo de Florianópolis justamente porque é uma legislação mais restritiva, né? Ela é bem rigorosa, então eu acho que seria um exemplo bem completo. Mas o que eu vou falar aqui, provavelmente, em 90% dos casos, você vai ter que usar e vai ser importante para você fazer no teu projeto. Então, eu tentei trazer o projeto mais completo possível aqui para mostrar o passo a passo para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem 2 colunas pluviais indo para lugares diferentes. Por que isso, pessoal? Aqui, essa coluna, a AP6, né, o condutor pluvial 6 aqui, ele vem de uma sacada. A norma especifica que a gente não pode ter a contaminação dessa água, né? Então, como a gente vai tratar de forma... a gente vai tratar em casa, né, de forma doméstica, assim, não é um tratamento químico de uma estação de tratamento, por exemplo, a gente não pode usar uma água muito suja. Então, a gente recomenda... Uma dica aqui que a gente dá também é que seja coletado apenas áreas de coberturas que não têm acesso de pessoas, não têm acesso de animais. Então, varandas, sacadas, áreas técnicas de ar-condicionado, locais onde tem acesso de pessoas, né, que a água pode ser contaminada de alguma forma, a gente evita jogar para o sistema de tratamento. Então, aqui, essa coluna ela vem justamente de uma sacada, né? Então, por isso que ela é direcionada diretamente para a rede de drenagem ali do condomínio, da cidade onde está essa casa aqui. Essa coluna que está logo aqui do lado, né? Ela vem lá da cobertura, então a gente usa para o reaproveitamento. Então, a gente tem todo o sistema aqui de caixas de areia, né, para direcionar essa água. Aqui, outra coluna e outra coluna aqui. Da caixa de areia, ela segue a primeira chegada dela é no filtro, né? O filtro, pessoal, ele é definido a partir da área do telhado. É um filtro para água pluvial mesmo, que ele tem 2 entradas de água aqui por cima, e por baixo ele tem 2 saídas, né? Para um lado sai a água com a sujeira, né? Como se fosse uma extravasão desse filtro, e por outro a água filtrada que ela vai para a cisterna, que ela pode ser utilizada. Do filtro, a gente tem essa extravasão aqui para a caixa que vai para a rua, e o outro lado, né, o resto dessa água, vai aqui para um tanque de retenção, né, esse tanque de descarte de primeiras águas. Nessa casa, a gente utiliza para vasos sanitários e para torneiras de jardim, então
o sistema de tratamento escolhido tem que ser para o mais restritivo, né? Então, a gente usa todo esse sistema de tratamento para utilizar em torneiras de jardim. Aqui do tanque, que a gente define o volume, eu vou passar o passo a passo técnico desse dimensionamento também desses equipamentos. Ele vai para uma cisterna que é enterrada, e da cisterna a gente bombeia essa água, né? Tem a bomba aqui, lá para cima, para a cobertura, onde tem uma caixa d'água que distribui por gravidade para os pontos de utilização. Também da cisterna, a gente tem essa extravasão aqui para a rede pública. Se por acaso a gente encher muito essa caixa, né, a gente tem essa saída de extravasão, que é justamente para não transbordar, né? Então, o restante do que não é aproveitado, a gente direciona para a rede de drenagem da cidade. Então, mostrando aqui, bem legal, né, porque a gente trabalha em BIM, o 3D, a gente tem aqui esse sistema em 3D, a coluna que vai direto para a rede da cidade, né? E o sistema de reaproveitamento, né? As caixas com as colunas que seguem aqui para a cisterna. Então, o sistema é basicamente isso. Como é que a gente dimensiona esse sistema? Como é que a gente calcula? O primeiro passo, pessoal, é definir o que vai ser o teu sistema, né? Para que a gente vai usar essa água pluvial. Então, a definição desse projeto aqui, como eu disse anteriormente, é a irrigação do jardim e os vasos sanitários. Então, que tipo de sistema de tratamento a gente precisa para esses dois usos, né? O mais restritivo, que é o vaso sanitário, que a gente precisa do filtro, do descarte das primeiras águas e do clorador. O segundo passo, área de captação, né? O quanto a gente consegue captar de água da chuva. A área de captação é basicamente a área do telhado, né? Qual a área que a gente vai coletar essas calhas aí para direcionar para a água da chuva. Então, nesse projeto em específico, a gente tem essa informação já do projeto arquitetônico, é 73,42 metros quadrados, né? 100% da área da cobertura praticamente. A demanda de área necessária, pessoal, isso aqui é bem legal, que a orientação técnica, ela dá alguns parâmetros que a gente pode utilizar, que eu acho que vai valer para qualquer projeto aí também, a orientação técnica de Florianópolis, né? Então, na orientação, eu tenho essa tabelinha aqui, né, do uso pretendido, o parâmetro e a observação, né, o que é considerado na hora do cálculo. Então, aqui, ó, descarga em bacia sanitária com caixa acoplada, que é o caso do nosso projeto. Eles consideram como parâmetro 6 litros por descarga e 5 descargas por pessoa por dia. Então, a gente precisa da população dessa casa, que eu já adianto para vocês aqui, que é uma casa de 3 dormitórios, né? Então, a gente considera 2 pessoas por dormitório, então são 6 pessoas. Então, o cálculo aqui da descarga da bacia sanitária com caixa acoplada, a gente tem 6 litros por descarga, 5 descargas por pessoa por dia e 6 pessoas. Então, multiplicando isso aqui, né, eu consigo fazer aqui na hora para vocês, dá 180 litros por dia, né? Que é a gente, cortando as unidades aqui, né? A gente tem esse resultado de 180 litros de descarga por dia, que é o que a casa precisa para funcionar. Uma outra utilização aqui da casa, né, que é a irrigação de jardins ou gramado. O que a norma, a orientação técnica define, né? 2 litros por metro quadrado, que é o metro quadrado de jardim, né? E essa irrigação feita 2 vezes por semana, que é uma média ali que eles estimam para a gente realmente dimensionar esse sistema. Então, como a gente fez aqui, o jardim. A área de jardim do térreo também a gente tem essa informação da arquitetura. A gente tem 81,53 metros quadrados de jardim no térreo, com essa irrigação de 2 litros, 2 litros por metro quadrado, né, que é a demanda definida pela orientação técnica, esse parâmetro, e a irrigação feita 2 vezes por semana. Com isso, a gente tem 326 litros, 326,12, né, litros por semana. Como a gente quer a demanda diária, que é a demanda por dia, a gente tem que dividir esse valor por 7, né, pelos 7 dias da semana. Então, a gente resulta em 46,59 litros por dia, que é a demanda do jardim, né, para as torneiras de jardim. Então, por fim, a demanda diária total da residência, como a gente tem torneira de jardim e vaso sanitário, é esse 46,59 mais os 180 que a gente tinha anteriormente. Então, o total é 226,59 litros por dia. Então, essa é quanto a casa precisa para funcionar com esse sistema de reaproveitamento, né? O que a gente precisa da água pluvial
para funcionar a casa tranquilamente. A partir disso, a gente compara essa informação com o que a gente consegue captar, né? Para isso, a gente precisa da precipitação média adotada. Como é que a gente tira essa informação, pessoal? A precipitação média diária, né? Aqui a gente tem em Florianópolis a orientação técnica. A orientação técnica dá esse dado para a gente e como é que é feito? O cálculo é feito a partir da precipitação média anual, que é um valor que a gente encontra tranquilamente na internet, né? A gente coloca lá a cidade, precipitação média anual, vem direto ali no Google. Então, a de Florianópolis, que foi utilizada, é 1.519 milímetros por ano, né? Que milímetros é a unidade ali que a gente usa para medir a precipitação. Então, esses 1.519 a gente divide por 365, que são a quantidade dos dias do ano, né? Então, a gente resulta nesses 4,16 milímetros por dia, que seria a média diária anual de chuva. Então, a partir da precipitação média, que é esses 4,16, e da área de captação, né, que a gente já trouxe anteriormente, esse 73,42, que é a área de telhado que a gente tem, então, o 4,16 vezes o 73,42. Isso resulta em 305,43, mais ou menos, litros por dia. Então, o que é isso, né? É quanto a gente consegue captar a partir da precipitação média, da média de chuva que a gente tem nessa cidade. Só uma observação aqui para não passar esse detalhe batido, né? A gente tem aqui as unidades, a gente tem uma multiplicação de milímetros por metros quadrados, né? Tá certinho isso aqui, pessoal. Isso aqui, se a gente colocasse esses milímetros em metros, seria em 1 metro cúbico, e de metro cúbico, que é a unidade de volume, para litros, também seria o 10⁻³, né? Então, compensa esse milímetro aqui. Por isso que a gente, calculando, multiplicando dessa forma, né, a precipitação em milímetros e a área em metros quadrados, a gente já tem o resultado aqui em litros. Então, comparando aqui a captação prevista, que é quanto entra de água no nosso sistema, e a demanda prevista, que é o quanto sai, né, tudo isso por dia, a gente tem que a captação, que é 305 litros, é maior que a demanda, né, que é 226. Então, o sistema atenderia tranquilamente a nossa demanda. Uma outra observação legal da gente colocar aqui, pessoal, é que como a gente usa... a gente está querendo que o nosso sistema alimente vasos sanitários. Vaso sanitário não é que nem torneira de jardim, né, pessoal? Vaso sanitário é um equipamento que não pode faltar água. Então, o nosso cliente, para o conforto do nosso cliente, e até por norma, a gente não pode deixar que esse sistema pare de funcionar por uma eventual falta de chuva, né? A gente sabe que tem cidades que, em certas épocas do ano, a gente tem períodos grandes de estiagem, que é quando não chove o suficiente. Então, pode ser que o nosso sistema não atenda à demanda. Então, uma observação que a gente coloca e que a gente define em projeto sempre é que a gente tenha uma alimentação alternativa de água potável na cisterna, né? Então, além da entrada de água da chuva, a gente tenha também a entrada de água da água pluvial, né, da rede da rua. Então, dá para ver aqui que, além da entrada aqui do sistema de água de chuva, a gente também tem uma outra entrada com registro, né, que pode ser fechada, regulado, da água pluvial. Passo seguinte, pessoal, definição do sistema de tratamento. A gente deixa... eu criei esse documento bem no passo a passo, justamente para deixar bem claro e bem mastigadinho aí para vocês. Primeiro deles, remoção de detritos, né? O filtro de águas pluviais, ele é definido a partir da área de telhado, a área de captação que a gente tem. Então, como a gente tem 73 metros quadrados, o filtro mínimo, né, que é esse aqui, que é para telhados até 200 metros quadrados, atende mais do que é mais do que suficiente, né? Então, esse filtro de águas pluviais é o nosso sistema de remoção de detritos. O volume do sistema de descarte de primeiras águas. A norma NBR a 15.527, né, ela define que esse descarte de primeiras águas ele tem que ser equivalente a uma lâmina de 2 milímetros de chuva, né, que seria o volume de água, o volume de chuva necessário para limpar
com eficiência essa sujeira que fica do telhado, né? Depois de muito tempo sem chuva, é normal que o telhado fique sujo, ele acumule poeira, ele acumule outros tipos de sujeira. Então, a gente descarta toda essa água de lavagem do telhado para utilizar depois uma água um pouco mais limpa, né? Um pouco menos suja, eu diria, para o sistema de reaproveitamento. Então, esse volume do descarte de primeiras águas é a área de captação, é a área do teu telhado, vezes essa chuva de 2 milímetros. Então, a gente tem aqui o 73,42, que é a área, né? Vezes os 2 milímetros, o que resulta em aproximadamente 147 litros. Então, para o sistema dessa residência em específico, a gente precisa de 147 litros num tanque, né, antes de chegar no reservatório, para que esse tanque o volume desse tanque seja descartado, né? Então, como é que funciona? Eu trouxe aqui um detalhe que a gente costuma apresentar ali nas pranchas de aprovação. Tem a água aqui vindo do filtro, né? Ela passa aqui e chega no sistema de descarte de primeiras águas. Então, ela acumula aqui nesse tanque, né? Nesse reservatório, digamos assim, e quando ela a gente enche esse volume, a água segue para a cisterna, né? E no fundo, né, a gente tem esse dreno de fundo com a vazão bem menor, que ela vai descartando essa água com o tempo, né? Então, o fluxo principal, depois que a gente entra com o volume necessário para descartar, ele segue direto aqui para a cisterna. Definido o descarte das primeiras águas, o último sistema de tratamento que a gente tem especificado aqui é a desinfecção, né? Que a gente costuma definir como o clorador flutuante dentro da cisterna, que nada mais é que aquele equipamento que a gente também usa em piscina, né? Que é como se fosse uma boia que com a pastilha ali de cloro que ela vai liberando com o tempo ali na água dentro da cisterna. Então, isso é suficiente para fazer a desinfecção da água ali que a gente precisa no nosso sistema de tratamento. O passo seguinte é definir o volume de reservatório, né? O quanto a gente precisa reservar, a gente precisa ter, né, de reservatório para o sistema de aproveitamento. A orientação técnica de Florianópolis ela é um pouco mais exigente, ela define que a gente precisa ter, no mínimo, 10 dias de reserva, né? No sistema de instalações, normalmente a gente usa 2, 3 dias de reserva ali na instalação de água potável, né? Mas nesse caso do reaproveitamento de águas pluviais, a orientação técnica de Florianópolis, em específico, ela exige 10 dias. Então, como a gente tem um consumo de 226,59 litros por dia, né? Essa demanda que a gente calculou ali anteriormente, vezes esses 10 dias, a gente tem 2.265, 2.266 praticamente litros de reservatório, né, que é o que a gente exige. Então, o volume de mercado ali que a gente tem para a cisterna seria uma cisterna de 3.000 litros, que atenderia esse nível de reserva de 10 dias. Isso a cisterna enterrada, né? Vale ressaltar que no nosso sistema a gente também tem o bombeamento e a caixa lá de cima, que aí uma caixa de 500, uma caixa menor é suficiente porque a gente tem o volume grosso, né, o principal, ali reservado na cisterna enterrada. Aqui uma observação também para a gente não esquecer, a gente não passar batido, que é uma recomendação de norma, que é a alimentação, o sistema de alimentação alternativa de água potável, né, que a gente faz ali com a boia. Quando a boia indica que essa cisterna está vazia, né, em período de estiagem, que não entra água de chuva o suficiente para encher essa cisterna no nível adequado, a boia é regulada de acordo com a necessidade. A boia é regulada de acordo com a necessidade. Quando essa boia indica ali para o sistema que essa caixa está vazia, ela libera a entrada de alimentação de água da rua, né, dessa água potável. Dessa forma, o nosso sistema nunca fica sem água e não corre o risco, nesse caso, da gente não ter água para as descargas ali no vaso sanitário. E, por fim, pessoal, o cálculo de sistema de recalque, né? Nesse caso, a gente tem a bomba para bombear essa água da cisterna enterrada ali no térreo, lá para a cobertura, para a distribuição dos pontos. Então, a gente precisa definir essa bomba. Como é que a gente define a bomba para o nosso cliente
poder apresentar ali para o fornecedor, na loja que ele precisa comprar. Como é que o cliente compra essa bomba, né? O que é pedido de informação dele? A gente precisa da altura manométrica que a bomba tem que atender, ou seja, o quanto ela precisa de força para jogar essa água para cima, e da vazão horária, né? Qual a quantidade, qual o volume de água que ele precisa bombear, né, por hora, né? Então, para a definição dessa bomba, a gente usa essa tabela aqui, né, que a gente deixa da forma mais resumida e mais simples possível que a gente possa imaginar, assim, que a gente conseguiu fazer. Como é que funciona o sistema de recalque? O sistema de recalque, ele funciona em 2 trechos. O trecho do recalque, que seria da bomba para frente, né? Então, o que é o recalque, né? É justamente jogar essa água para cima. Então, o trecho de recalque é da bomba até o reservatório superior. E o trecho de sucção, né, que é o trecho do reservatório subterrâneo, né, que é de onde vai ser puxado essa água até a bomba. Então, a gente tem definido os 2 trechos de interesse aqui para o cálculo da bomba. Então, trecho de recalque, trecho de sucção. O que tem nessa tabela, né? É basicamente a sequência de cálculos que a gente utiliza seguindo a NBR 5626, né? Ali a perda de carga e a definição de pressão de cada ponto. A gente tem a definição dos trechos, a cada conexão, a cada trecho de tubulação ali a gente tem numerado. A gente tem também o diâmetro interno desse tubo, né? Que é justamente o espaço que a água tem para passar ali dentro do tubo. O comprimento do tubo, né? O comprimento equivalente, que é referente à perda de carga de cada conexão. Então, a cada vez que a água tem que mudar de direção, a água ela se divide, por exemplo, num T, ela tem uma perda de pressão ali, né? Para ter esse esforço de fazer essa mudança de direção. Então, a gente tem a perda de carga total, né? O quanto a gente perde de pressão em metros de coluna d'água em cada trecho. A somatória dessa perda de carga é definida aqui, né? É a altura devido às perdas de carga no recalque, que a gente tem, né, nos trechos por onde a água percorre, o quanto ela perde de pressão, e a altura estática de recalque, que isso aí a gente pega manualmente pela arquitetura, que nada mais que a diferença de altura entre o ponto mais baixo do trecho de recalque, ou do trecho de sucção, e o ponto mais alto, né? O quanto a altura geométrica ali que a gente tem de diferença. A altura manométrica, né, que é o que eu falei anteriormente, do recalque seria a somatória dessas 2 alturas, né? Então, a somatória da altura estática, dessa altura geométrica, com a altura devido à perda de carga, né? Então, a gente tem a altura manométrica do trecho de recalque e o cálculo é exatamente o mesmo no trecho de sucção, né? Então, a gente tem, da mesma forma, a altura manométrica de sucção. O que vale para o cara da bomba, né? O que vale para o fornecedor é a altura manométrica total. Então, a gente soma esses 16 do recalque mais esses 2,4 da sucção e chega nesses 18, que é a altura manométrica total, que está aqui no finalzinho da tabela. O outro parâmetro necessário, a vazão horária, né, que eu comentei. Como é que a gente calcula a vazão horária? O consumo diário, a gente parte desse princípio, que é o quanto a gente precisa de água, né, o volume que a gente precisa da demanda por dia, e o funcionamento de 1 hora. O que significa isso? Para o sistema funcionar legal, a bomba precisa funcionar 1 hora para suprir ali toda a demanda de água da residência. Então, a gente traz essa economia para o cliente, né, que a gente só faz com que a bomba funcione 1 hora, é economia de energia e também de uma paz para o cliente, eu diria assim, né? Porque a bomba funcionando tem certo ruído, tem vibração, então a gente reduz aí esse tempo de funcionamento da bomba justamente pensando no conforto do usuário. E aqui embaixo a vazão horária definida basicamente é uma conversão de unidades, né? A gente tem aqui litros por hora, a gente converte para metros cúbicos por hora e metros cúbicos por segundo. Então a gente tem toda essa conversão aqui de unidades. O que é bem legal, pessoal, mostrando aqui, puxando a sardinha aqui para o BIM, né, trazendo a importância que a gente dá aqui para o BIM, que é a modelagem 3D. Né? Não é só a modelagem 3D. A grande importância do BIM, pessoal, é justamente a informação no modelo. Então, o que a gente tem aqui no modelo? Tenho aqui a nossa cisterna, né, e a nossa tubulação de recalque, com a bomba aqui. A cada trecho, pessoal, aqui, se eu selecionar um trecho de tubulação, eu tenho aqui o material que ele tem, que é o PVC rígido. Eu tenho o diâmetro, né, que é um PVC rígido de 40 milímetros. E o comprimento da tubulação. Então,
todo esse cálculo de recalque que eu mostrei para vocês, que antigamente era feito manualmente, né? É um trabalho, vamos ser sinceros, um trabalho chato, né? Um trabalho muito detalhista, que a gente tem que ver trecho a trecho da tubulação, que no fim é um trabalho braçal, né? Um negócio que a gente precisa calcular no braço. A gente tem aqui todas as informações que a gente precisa para calcular essa pressão já no modelo. Então, eu tenho os comprimentos do tubo, eu tenho o tipo de registro, então o tipo de todas as conexões, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um registro de esfera de 1 1/4 de polegada, eu tenho definida todas as tubulações, todas as conexões. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um joelho de 90 graus de 40 milímetros. Então, tudo isso, para quem já tem essa experiência de cálculo de perda de pressão, né, a gente sabe que a gente precisa de todas essas informações, o tipo de material, o tipo de conexão, o diâmetro, para definir as perdas de carga. Então, é bastante informação que está dentro desse modelo, né? E o que a gente faz com tudo isso de informação? Aqui, pessoal, no Builder, com o software, ele já está, como ele já tem todas as informações, né, ele já está programado para fazer esse cálculo de pressões pela gente. Então, está tudo automatizado. É lógico que a gente, como projetista, a gente tem que ter uma ordem de grandeza, a gente tem que saber como funciona o sistema de cálculo, né? Como funciona a metodologia para conferir, para saber se esse cálculo realmente está certo, para conferir o trabalho do software, né? Não entregar qualquer coisa. Por isso que a gente é especialista na disciplina que a gente é. Então, mas a gente tem essa facilidade do software, né? Então, eu escolhendo aqui a bomba, né? Eu selecionando, eu posso vir aqui em operações, no gerenciador. Aqui ele está na rede de água fria, né? Eu já tenho aqui a bomba, esse BH1. Se eu clicar com o botão direito aqui, pessoal, eu posso gerar relatórios, ou gerar planilhas, o que for mais fácil. Eu prefiro planilha. E aqui eu tenho a planilha de pressões. O que é essa planilha de pressões, pessoal? A planilha de pressões é basicamente o que eu mostrei ali anteriormente, a versão resumida, né? A gente tira todas essas informações justamente da planilha do software. Então, o que o software dá para a gente? Tudo que a gente precisa. Então, aqui, o trecho de recalque separado do trecho de sucção, né? Como se trata da bomba. A gente tem todos os trechos separados, né? Por onde corre a tubulação. A gente tem vazão, a gente tem o diâmetro interno, a gente tem a velocidade que essa água passaria ali pela tubulação, a gente tem o comprimento do conduto, o comprimento equivalente, que é justamente definido pelas conexões, né? A perda de carga por metro, a perda de carga total no trecho, a diferença de altura, enfim, tudo a gente tem aqui, tanto no trecho de recalque quanto no trecho de sucção. O que a gente faz nada mais é que pegar essa planilhinha e resumir. Então, mostrando agora em Excel, né, a gente basicamente copia os trechos, copia o diâmetro, o comprimento equivalente, o comprimento do conduto, as perdas de carga. Aqui a gente faz só uma somatória aqui, né, da perda de carga de todos os trechos. E a altura estática, por opção, a gente costuma colocar manualmente ali para respeitando a arquitetura, né, vendo certinho como é que funciona, tanto para o recalque quanto para a sucção. E aqui também é a entrada manual, né, que é o consumo diário, que é o que a gente vai definir junto com a demanda ali, que a gente calculou, aí as horas de funcionamento. Com isso, a gente tem já automático a altura manométrica e a gente tira também a vazão horária, que é tudo que o cliente precisa. Isso aqui, pessoal, se vocês tiverem interesse nessa planilha, se vocês tiverem interesse ali nessa memória de cálculo, né, tudo aqui que eu fiz, esse exemplo de projeto, que é tudo descrito de onde a gente tirou, como é que a gente fez, o que a gente precisa definir para o sistema de aproveitamento, comenta aqui no vídeo, se vocês tiverem esse interesse, que a gente pode mandar para vocês. A gente tem todo esse interesse de dividir esse conhecimento, né, de passar os nossos macetes, passar o nosso modo projetual. Então, entre em contato com a gente, que a gente com certeza vai disponibilizar esse conteúdo aí para vocês. O conteúdo do vídeo era esse, é o que eu tenho para passar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, também comenta aqui embaixo, que a gente, mais conteúdos como esse não, né, mais conteúdos desse tipo, da gente mostrando passo a passo, mostrando o que é a experiência de mercado que a gente tem, né, o que a gente sabe fazer de melhor, a gente passa com certeza esses macetes aí para vocês. E acompanhe a gente também nas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso site. Vou pedir para a editora aqui colocar os links aqui no vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada.